Bom, boa tarde a todos. Vamos falar um pouco da macaúba. Esse título múltipla e sustentável, eu vou tentar mostrar para vocês por que eu considero essa planta, essa espécie múltipla e sustentável. Aqui estão meus dados, Carlos Colombo, eu sou pesquisador do Instituto Agronômico, meus 2 e-mails, meu telefone para contato. Aqui embaixo é o logo do nosso programa de pesquisa, chamado Agroenergia, derivado do nome da espécie, que é Acrocomia aculeata. É uma palmeira. E por que nós vamos falar da macaúba, né? Essa que é a questão, né? Porque que palmeira é essa, né? Por que tanto interesse pela macaúba? Porque, de fato, o interesse atual é muito grande por essa palmeira. Mas, antes de falar da macaúba, eu quero também dizer que a gente está redescobrindo a macaúba, né? Essa espécie, ela já vem, ela é bastante conhecida pelos nossos povos passados, né? Aqui nessa figurinha, esses pontos pretos aqui no mapa indicam registros arqueológicos de uso humano da palmeira macaúba. E aqui embaixo, desse quadrinho com cores, são as regiões do continente americano, porque essa espécie ela é americana, daqui a pouco eu vou falar um pouco mais sobre isso, mas é uma palmeira americana que é encontrada desde o norte do México até o norte da Argentina. Então, uma planta que ocorre em todo o continente americano, é a palmeira de maior ocorrência no continente americano. E voltando para esse mapa, então aqui nesses pontos pretos são os registros já identificados de uso humano da palmeira. E aqui embaixo, então, por cores, você vê as regiões do continente americano. Então, o registro mais antigo de uso dessa palmeira data de 11 mil anos atrás, que é essa reguinha verde aqui embaixo no mapa, é a mais antiga, que foi um registro encontrado em Santarém, no estado do Pará. Depois, um pouco depois, na Colômbia, 9 mil anos atrás na Colômbia, depois 6 mil anos atrás na América Central, 2 mil anos atrás no México, 3 mil anos atrás também nas Antilhas, na região de Cuba, e assim por diante. Então, aqui embaixo nessa régua, você tem o verde é o continente americano, a região América do Sul, a cor rosa, está difícil de ler, mas a cor rosa significa América Central e Antilhas também, a cor azul é México, a cor verde mais claro é Caribe. Então você vê que a planta foi utilizada e vem sendo utilizada há muitos e muito tempo, né? Ou seja, hoje nós estamos redescobrindo a macaúba, né? Então essa que é a ideia. E essa é uma foto aqui tentando ilustrar, então, do lado esquerdo no alto, a sua inflorescência, né? Uma espata aberta, né? Logo abaixo, um detalhe das ráquinas, né? Onde estão as flores, né? Aqui na base, a flor feminina e depois as flores masculinas na parte da ráquila. Do lado direito, um cacho, né? Uma infrutescência, né? Aqui embaixo, um detalhe do fruto. É um fruto típico de um coco, é um coco, né? Um coquinho, né? O tamanho aí varia, ele vai de 3, 4, 5, 6, 7 centímetros de diâmetro, né? Você tem aí a casca, a polpa, o mesocarpo, que é essa parte dura, a amêndoa. Então, são essas 4 frações principais do fruto, né? E aqui um detalhe no centro, um detalhe da planta, né? Uma bela de uma planta, né? E que tem muito característico nessa planta, na macaúba, na Acrocomia aculeata, né? É esse resquício de bainha preso no tronco da planta, né? Isso é uma característica muito típica de planta de cerrado, né? A planta produz essencialmente acho que o produto principal dela são 2 óleos, um óleo da polpa e um óleo da amêndoa. A polpa produz 3 vezes mais óleo do que a amêndoa, assim, em quantidade, né? Os óleos são diferentes em termos de composição de ácidos graxos, né? No óleo da polpa, o que predomina é o ácido oleico, em média 63%. Em segundo lugar, o ácido palmítico, com 26% em média. O óleo da amêndoa, o que predomina é o ácido láurico. Aqui, essas fórmulas aqui, a composição de carbono e dupla ligação, né? 18,1, significa 18 carbonos, uma dupla ligação. Então, aqui embaixo, o láurico é um 12,0, 43%, e depois o oleico na amêndoa, né?
Normalmente, a polpa ela é um óleo com vocação mais para alimento e para biocombustíveis também, ela é bem interessante para biocombustível. O óleo da amêndoa, por ser mais láurico, né, é um óleo mais com um destino mais nobre para a área de cosméticos, né? Mas ambos os óleos têm aplicação industrial muito fácil, né? Além desses óleos, você pode ter vários coprodutos também, né, que são duas tortas, né, uma torta derivada da extração do óleo da polpa e uma torta que é derivada, que é um resíduo da extração do óleo da amêndoa, né? São duas tortas com características distintas, né? A torta da amêndoa é uma torta muito rica em fibra, o que predomina é fibra, a proteína é relativamente baixo. Por outro lado, a torta da amêndoa é uma torta muito rica em fibra e em proteína também, né? Nosso dado aqui do laboratório, nós temos tortas aqui com 39% de proteína, ou seja, é uma torta muito rica, né, para alimentação, principalmente animal. E você também tem um derivado importante aí, que é o carvão, que vem desse endocarpo, nessa parte dura que protege a amêndoa, que pode ter uma aplicação muito nobre também, tanto para solo, mas também como muito rico em lignina, tem uma fonte de energia muito grande, ou também como carvão ativado também, tem um alto valor agregado para carvão ativado. Então, ou seja, esse conjunto de aplicações aqui, a gente nos faz entender que nós temos uma biorefinaria na mão, né? São vários coprodutos do fruto da macaúba, né? É, em termos de ocorrência, isso é uma informação extremamente importante, como eu disse no início, essa planta pode ser encontrada desde o norte do México, latitude mais 24, até aqui o sul do Brasil, norte da Argentina, do Paraguai, latitude menos 23. Isso significa que nós temos já um zoneamento ecológico natural, né, que indica onde a planta pode ser cultivada. Isso é extremamente interessante, importante, ou seja, o fato dela ser encontrada nessa toda essa faixa de latitude, né, mais 24 a menos 23, faz com que ela possa ser cultivada também nesses ambientes onde ela é encontrada, né? E hoje, normalmente, ela é muito facilmente encontrada aqui na região de Campinas, é muito comum. Aqui onde eu estou, na Fazenda Santa Elisa, aqui já dá para ver uma planta da minha janela. Aqui na fazenda tem milhares de plantas de ocorrências espontâneas. Aqui em Campinas tem muita macaúba, né? Aqui é uma região de cerrado. Ou seja, é uma planta típica de cerrado, como está escrito aqui. Você encontra muito em borda de fragmento de floresta. É uma planta de sol, então você dificilmente vai encontrá-la dentro de floresta. Ela sempre está na borda, né, da floresta ou de mata ciliar. Aqui em São Paulo, onde você tem a agricultura intensiva, é muito forte, então as áreas já foram muito mexidas. Então você vai encontrá-la muito em áreas marginais, né, onde a agricultura ainda não, áreas que a agricultura intensiva não foi capaz de ocupar, regiões muito acidentadas, com muita pedra, né, regiões muito marginais para a agricultura intensiva, né, e principalmente em área de pasto, né. Acho que em todo o território do país, todo o Brasil, não só no Brasil, mas fora do Brasil também, ela é muito comum em pastos, né. A ocorrência natural em pastos é realmente o mais comum, como se vê aqui em várias fotos dela ocorrendo em matas, né? E como está dito aqui embaixo, também em áreas de sucessão, áreas degradadas, né? É muito comum uma área que foi aberta, a macaúba é uma das primeiras que aparece, né? É uma planta pioneira, né? Aqui uma foto bonita aqui da região do norte de Minas, Cerrado do norte de Minas, regiões de Patos. Aqui você vê a quantidade enorme de macaúba distribuída no pasto. Aqui você anda assim, fácil 50 quilômetros sem ela desaparecer. É como se fosse uma população só. É muito bonito de se ver, né? É, o fato dela ocorrer numa gama tão grande de ambientes faz supor que é uma planta que tem uma variabilidade muito grande, né? Porque os ambientes onde ela ocorre são muito distintos, né? Nessa imagem aqui em cima, a gente está vendo aqui a área, o bioma, ela está ocorrendo no bioma amazônico, está ocorrendo no bioma cerrado e está ocorrendo no bioma Mata Atlântica. Então, é uma planta que ocorre nesses ambientes todos, em altitudes muito distintas também. Aqui em São Paulo, a gente vê lá no nível do mar, aqui descendo aqui para a Baixada Santista, chegando em Cubatão, ali você vê uma população grande de macaúba. Então, é uma planta que tem uma adaptabilidade, uma plasticidade muito grande
e naturalmente com isso faz com que tenha surgido uma variabilidade muito grande, né? Então você tem a coloração do óleo é muito variável em função, sobretudo, dos carotenoides presentes no óleo, né? Então a coloração da polpa muda muito, a coloração dos frutos, formato de cacho, tamanho de fruto, espessura de polpa, número de cacho na planta, formato de tronco, de folha, tipos de copa, enfim. Você tem uma variação muito grande na espécie e que isso, para quem trabalha com seleção, com melhoramento genético, como é o meu caso, é uma delícia, né? Porque você tem uma variação enorme para você observar, selecionar e procurar entender por que existe essa variação, a que ela está associada e, naturalmente, fazer o uso prático disso, né? E tentar obter materiais interessantes para plantio comercial, né? Aqui, então, nosso trabalho, basicamente, aqui no Instituto Agronômico, é encontrar materiais para plantios, os melhores materiais para plantios. Então, a gente visita muito as áreas naturais, naturalmente que a natureza já nos oferece materiais muitíssimo interessantes para plantio, né? Essa planta aqui no centro, no item 3 aqui, é uma planta que todo ano ela produz 8, 9 cachos, como esse aqui. Então, uma planta extremamente produtiva. Esses frutos têm por volta de 40, 45% de óleo na polpa, ou seja, é uma planta extremamente interessante para você usar para fazer seleção e melhoramento genético. Então, esse é o nosso trabalho, né? Está resumido aqui: visitar populações naturais, identificar populações melhores do que outras, identificar as melhores plantas nessas populações, coletar esses cachos, levar para o laboratório, germinar, para montar experimentos de avaliação de progênie, e também aqui, talvez, um dia, conseguir regenerar plantas através de cultura de tecidos, regeneração in vitro também, que é uma abordagem que a gente tem muito interesse em desenvolver, né? Germinar há pouco tempo atrás, era um problema, porque essa planta, ela apresenta dormência das suas sementes, né? Isso é uma característica natural da espécie, é uma estratégia de sobrevivência da espécie, muito comum em muitas espécies, ou seja, o fruto ele não germina assim que ele cai da planta, ele precisa de um tempo para isso acontecer, né? Isso é extremamente desejável para a planta, para algumas plantas, principalmente plantas que o fruto é levado para longe da planta mãe, então ele tem um tempo para germinar, ele é levado por alguns animais para distante da mãe, então meses depois, anos depois, ele é capaz ainda de germinar em outros ambientes, e isso é uma maneira da planta sobreviver, de colonizar outras áreas. Isso é uma estratégia extremamente interessante para a planta, mas para nós, naturalmente, queremos fazer mudas comerciais de frutos recém-coletados. Isso para a gente acaba virando um problema, porque a gente precisa a gente pega o fruto e quer germinar o mais rapidamente possível para ter uma quantidade grande de mudas para plantio no ano que você coletou, naturalmente, né? Então aí nós trabalhamos também nessa linha de quebra de dormência. Isso foi um assunto de tese de um aluno nosso de uns anos atrás, que posteriormente esse aluno incubou uma empresa aqui dentro do agronômico. Essa empresa chama-se Acros, e hoje virou uma empresa bacana, importante, de produção de muda comercial de macaúba, aqui no estado de São Paulo. Então, isso é uma tecnologia já dominada e que foi extremamente importante anos atrás. Há uns 10 anos atrás que a gente começou esse trabalho, né? E resumindo aqui, então, nosso trabalho de melhoramento é identificar as melhores árvores no campo, fazer seleção, muda e leva para campo, né? Então, esse é um trabalho continuado que a gente faz o tempo todo isso, né? Também cruzamentos, também é uma coisa extremamente interessante que a gente tem feito nos últimos anos, principalmente cruzamentos de Acrocomia totai com Acrocomia culeata. A totai é uma outra espécie que ocorre mais na Argentina, Paraguai, Mato Grosso do Sul, mas é uma espécie extremamente interessante também, que a gente tem procurado trabalhar com ela também. Aqui na região nossa, aqui de Campinas, Minas, Goiás, ela não ocorre. Toda a região central do Brasil não ocorre a Acrocomia totai. Resumidamente, aqui, algumas linhas de pesquisa que a gente trabalha hoje aqui no agronômico: diversidade genética, o melhoramento, como eu falei, qualidade do fruto, em termos de composição de óleo, carotenoides, proteína, genômica e transcriptômica, embriogênese somática, ou seja, multiplicação in vitro, né?
Produção de mudas também, uma linha de trabalho importante. Taxonomia do gênero, que é um pouco confusa, a gente também tem gente trabalhando com isso. E ecologia da reprodução também, procurando entender como que se dá a polinização da planta, como é que esse entendimento pode fazer com que a gente consiga aumentar a taxa de pegamento de frutos, aumentar o rendimento, a produtividade de frutos por área, né? Então, essa é outra linha de trabalho que a gente tem aqui. Esses anos todos de trabalho, não só nosso, naturalmente, hoje no Brasil tem 3 grandes grupos trabalhando com macaúba, né? Além do agronômico, tem um grupo importante em Viçosa, na UFV, tem um grupo importante também na Embrapa. Na Embrapa, tem 3 Embrapas trabalhando com macaúba, Brasília, no Senagem, a Embrapa Cerrados, e também a Embrapa em Mato Grosso do Sul, também tem um grupo legal trabalhando com Acrocomia totai lá, né? Isso para dizer que alguns conhecimentos fitotécnicos importantes para a efetivação da cultura, eles já são, de certa forma, bem estabelecidos e conhecidos, né? Então, espaçamento entre plantas, isso também já é uma coisa já relativamente bem definida, né? Tem vários modelos de espaçamento que pode ser utilizado, o manejo da fertilização também, o controle de pragas e doenças também é uma coisa bem conhecida, muito embora é muito raro a gente encontrar pragas e doenças na macaúba, tá? E a gente, tanto em áreas de ocorrência espontânea como em plantios comerciais, a gente vê muito pouco isso acontecendo. Hoje tem muito trabalho na área de colheita e pós-colheita, porque os primeiros plantios datam aí de 7, 8 anos atrás, e a colheita ela tá se dando agora nesses últimos 2, 3 anos para cá, que estamos fazendo colheita. Então, todo esse conhecimento de como colher, como processar na pós-colheita, esses conhecimentos estão sendo gerados no momento, né? E as tortas para os animais, desse processamento de fruto, isso já tem bastante estudo feito, não só com plantios comerciais, mas também com dados de plantas nativas, né? Plantas espontâneas. Então, tortas tanto para animais ruminantes como não ruminantes, tem vários estudos já com caprinos, com porcos, principalmente com bovinos, né? Então, tem muito estudo interessante mostrando que essas tortas elas têm uma aplicação muito interessante, muito importante, e ela é muito procurada pelo pecuarista hoje, né? O pecuarista, em alguns lugares aqui no Brasil, que eles fazem fila para comprar as tortas da macaúba para alimentar, para fazer os blends, para alimentar os seus animais, né? E mais recentemente também tem alguns estudos de aplicação industrial desses vários produtos da macaúba, né? A gente tem um trabalho em colaboração com os colegas aqui do lado, do Itaú, também um grupo alemão, do Fraunhofer, muito interessado, já com estudos bastante interessantes, com dados bastante interessantes de caracterização das proteínas e fibras que ocorrem no fruto da macaúba, tanto na polpa quanto na amêndoa, e esses dados são extremamente promissores para uso industrial desses produtos de forma isolada, com alto valor agregado. Então, você tem aí, para resumir, um trabalho, tem vários grupos de pesquisa no Brasil, como eu disse, e, além desses 3, tem outros grupos trabalhando com macaúba, fora do Brasil também, principalmente na Alemanha, na Itália, na Espanha, na Argentina, no Paraguai, na Costa Rica, no México também tem um grupo legal trabalhando com macaúba. Enfim, acho que hoje somos aí umas 300, 400 pesquisadores trabalhando com macaúba, muita gente testando macaúba para a produção de biocombustíveis também. Então, é um grupo bastante grande e é extremamente interessante, né, que em tão pouco tempo, né, eu estou trabalhando integralmente com macaúba desde 2014, embora eu tenha começado em 2006, mas de 2014 para cá eu só trabalho com macaúba. E eu tenho observado assim o número de publicações sobre macaúba, ela aumenta demais ano após ano, e sem dúvida nenhuma é a planta nativa nossa que mais despertou o interesse da comunidade científica em tão pouco tempo, né? Acho que não tem nenhum exemplo na história do país que eu tenha conhecimento de que uma planta tenha chamado tanta atenção de tanta gente em tão pouco tempo, né? Uma coisa assim realmente interessante. Sistema de produção, acho que isso também é um aspecto extremamente importante, porque nós estamos falando de uma planta perene, é uma árvore, né,
que o seu cultivo é por 30, 40, 50 anos, não sabemos ainda por quanto tempo a gente vai explorar uma macaúbeira, né? Na natureza é muito comum você ver planta de 70, 80, 90 anos ainda produzindo e bastante, né? Eu vejo muito isso nas minhas andanças. Então, hoje, os nossos estudos aqui de viabilidade econômica, a gente considera um período aí de 30 anos, mas eu tenho certeza de que isso vai poder ser estendido. Mas 30 anos é bastante tempo, né, para a exploração comercial de uma árvore, né? Então, naturalmente, muito provavelmente, as pessoas que plantarem, provavelmente só vão plantar uma vez, né? Vai deixar isso para os seus filhos, para os seus netos, né? E como é uma planta que demora um pouco para chegar no período produtivo, ela começa a florescer aí nas melhores condições aí com 5 anos, uma ou outra com 4, mas vamos pensar aí 5, 6 anos é quando começa a florescer. Então você tem um período juvenil aí muito longo, né? Além disso, a macaúba é uma planta interessante porque o crescimento dela inicial é relativamente lento. Até o terceiro ano é uma planta que você fica um pouco impressionado porque ela não deslancha, ela não desenvolve muito a parte aérea. Isso tem uma razão de ser, porque é uma planta que os 3 primeiros anos ela cresce para baixo, ela forma um sistema radicular muito robusto, ela forma como se fosse um austório, um cachimbo na raiz, uma estrutura de reserva muito grande, né, muito volumosa, que faz com que ela tenha essa capacidade bastante conhecida de tolerar períodos de déficit hídrico, né? Isso se dá justamente por essa estrutura de reserva nas suas raízes. Isso para dizer que desses 3, 4 primeiros anos, ela permite você consorciar, você colocar nas suas entrelinhas outras culturas, né? Aqui no caso tem exemplo de café, feijão, tem exemplos com mandioca, aqui no caso no SAF, né? Com banana, enfim. Você pode colocar várias culturas intercalares aí que vai te dando renda enquanto a macaúba não inicia a produção. Ou um plantio solteiro, naturalmente, como também vem sendo feito por colegas lá de João Pinheiro, em Minas Gerais. Tá? O serviço ambiental que ela presta, isso é uma vantagem extremamente grande, né? Nós já temos alguns dados interessantes disso, né? De gente que já plantou já há alguns anos macaúba em situações como essa desse quadrinho à direita aí, foi plantado no município de Olaria, perto de Juiz de Fora, morro abaixo, realmente ela foi plantada numa situação de declive bem acidentado, e a gente tem relato, né, do colega lá que plantou, o Orlando, um amigo nosso, que fala, olha, eu já visitei a propriedade dele, falei, olha, Colombo, eu estou recuperando água, está voltando a aparecer água onde ambientes que já estava seco, né? Enfim, isso é um relato importante, interessante, de gente que plantou macaúba numa situação como essa aqui, né, de morro, né? E que você tinha nascentes ali que tinham desaparecido e que acabaram voltando. Mas, além disso, você tem naturalmente uma transformação da paisagem, né? Esse desenho aqui embaixo, quando a gente coloca uma pastagem muito comum, uma pastagem degradada, que é muito comum no território nacional, né? Os números aí são bastante variados, mas vamos falar aí em termos de 60%, 70% de pasto degradado no país, não é exagero nenhum. Essa foto aqui é no Vale do Paraíba, é uma foto que eu tirei, né? A montagem foi feita por um colega nosso, e que a ideia é mostrar aqui como é que você pode sair de um pasto totalmente degradado como esse, para um pasto recuperado com macaúba, como está colocado aqui. Então você tem de fato uma transformação da paisagem, você recupera o solo degradado, você pode recuperar a nascente, você tem o sequestro de carbono tanto da árvore, que retém naturalmente o carbono, como da microbiologia do solo que aumenta, então você vai ter também uma manutenção de CO2 no solo, por isso, né? Você aumenta a umidade do solo, isso é dado de pesquisa, tá? Não é só uma expectativa, não. É, e, naturalmente, a microbiologia do solo que aumenta. Então, as vantagens ambientais são muito grandes de fazer isso, né? Você está colocando uma floresta numa área degradada e você não está descaracterizando o uso do solo, né? Isso é extremamente interessante, né? Em termos de mercado, né? Nós estamos falando de óleo, né? Você tem 2 tipos de óleo na planta. Então, o óleo, naturalmente, é o que chama mais atenção nessa planta, é uma planta oleaginosa, né? E quando se compara a produção de óleo da macaúba com outras oleaginosas bastante conhecidas, como algodão,
nabo, soja, amendoim, girassol, babaçu. Aqui você vê esse número aqui, é a produção média de óleo por hectare. Então, algodão você tem 300 quilos de óleo por hectare, nabo 350, soja 450, amendoim 700, mamona 1.000. Pinhão manso, a estimativa era de 1.500, mas acho que nunca ninguém conseguiu produzir isso. A macaúba, a nossa estimativa hoje, isso aqui não é só uma estimativa, é um dado real. Nós estamos hoje estimando 2.500 quilos de óleo de polpa por hectare, considerando plantas nativas, né? Considerando 400 plantas por hectare, né? O dendê hoje no país, a média nacional é por volta de 3.000 quilos, né? Na região norte produz um pouco mais. E nós estamos aí considerando a macaúba seleção, se você considerar a média das melhores macaúbas que a gente tem encontrado na natureza, a nossa estimativa é de 5.000 quilos de óleo por hectare. Então é extremamente competitivo, e principalmente em relação às outras oleaginosas, né? Principalmente em relação à soja, por exemplo, que é a principal oleaginosa do país. Esse gráfico aqui em cima, esse gráfico de barras, está mostrando aqui o mercado mundial de óleo vegetal. O óleo vegetal é uma commodity, então o mercado hoje de óleo está na casa de 210 milhões de toneladas, né? E dessas 210 milhões de toneladas de óleo produzidos e comercializados no mundo, 32% advém da soja e 38% do dendê, que é a palma de óleo, que, como eu disse, é produzido na região norte do Brasil. Essa comparação com a palma de óleo, ela me parece extremamente interessante, oportuna, porque, como eu disse agora há pouco, a palma de óleo representa 38% de todo o mercado de óleo do mundo todo. Quer dizer, é um mercado extremamente generoso para a palma de óleo, né, o dendê. E quando você compara a macaúba e o dendê, são óleos muito parecidos, né? Aqui embaixo, nessa essa figurinha com essas duas pizzas, esses gráficos de barra, eu estou justamente mostrando a composição dos óleos, quais os principais ácidos graxos presentes no óleo da palma e do óleo da amêndoa, e a gente vê que são muito semelhantes. Então, industrialmente, não é nem um pouco difícil você substituir o óleo da palma pelo óleo da macaúba, né? No gráfico dessa figurinha de cima, eu estou mostrando que além dos óleos da macaúba, você tem vários coprodutos, as tortas e o endocarpo da macaúba, que tem um valor de mercado diferencial em relação ao dendê, que o dendê não tem essa característica. Ele não produz tanta torta assim como a macaúba. E tem uma vantagem interessante da macaúba em relação ao dendê também. Outra vantagem interessante em termos políticos ou geopolíticos é o seguinte: toda a produção de óleo, quase toda a produção de óleo de palma no mundo vem de basicamente dois países: Indonésia com 57% e Malásia com 28%. Ou seja, mais de 70% da produção mundial vem de apenas dois países, isso do óleo de palma. E esses dois países vêm encontrando barreiras comerciais muito severas, principalmente dos Estados Unidos e Europa, que são os principais compradores desse óleo, né? Por quê? Porque a palma de óleo ela é cultivada no mundo todo, como tem esse gráficozinho aqui, esse mapinha aqui, esse mapa mundi, que é essa taxa verde. Ah, a palma era produzida na latitude mais ou menos 10 graus, ou seja, ela é produzida na área do Equador, somente, porque é uma espécie que tem uma demanda muito grande por água. E onde tem água no planeta? É na linha do Equador. Então, no mundo inteiro, a palma é cultivada nessa faixa. E nessa região é que o pessoal tem, principalmente na Indonésia e Malásia, eles deflorestaram, eles tiraram toda a vegetação nativa para colocar o dendê. E o mundo hoje não está aceitando isso, né? Então, as restrições comerciais para esse óleo de palma têm sido cada vez maiores. O Brasil importa óleo de palma, o Brasil importa por volta de 40% de óleo de palma. Então, além do mercado mundial não estar querendo comprar o óleo de palma, o Brasil importa óleo de palma. Então, de novo, nós temos no óleo da macaúba uma oportunidade de negócio extremamente interessante do ponto de vista econômico e altamente sustentável, principalmente em relação à palma.
No Brasil, temos algumas iniciativas, alguns grupos que estão plantando macaúba, né? Tem o Grupo Solear, na região de João Pinheiro, no norte de Minas, que está plantando bastante, já deve ter mais de 1.000 hectares plantados, por volta de 1.000 hectares plantados. Você também tem o Grupo Inocas, também na região norte de Minas, em Patos de Minas, aí por volta de 800 hectares já plantados de macaúba. A região de Olaria também, de Juiz de Fora, também com uma área grande plantada, por volta de 400 hectares plantados. Então, esses são os maiores plantios no país, hoje em cultivo já de macaúba. Os primeiros plantios já estão indo aí para 9, para 10 anos, né? Tem também uma iniciativa importante na região de Juiz de Fora, da criação da plataforma da Zona da Mata, para a produção de biocombustíveis e bioquerosene renováveis também. É uma iniciativa que reúne 43 municípios interessados em plantar macaúba, também uma iniciativa importante, com o apoio das companhias de aviação para a produção de bioquerosene, também é uma iniciativa importante. Também na Costa Rica tem um grupo também plantando macaúba, na região de Bagasse, que é no norte da Costa Rica, que eu tive a oportunidade de visitar. No Paraguai também tem uma outra iniciativa importante, no sul, na região de São Pedro del Paraná, também com plantio de macaúba. E é interessante que lá eles estão usando mudas de populações, mudas naturais, mudas espontâneas para fazer esses plantios comerciais. Também o objetivo é plantar 1.000 hectares. Isso tudo para finalizar, que a macaúba no pasto é onde eu acredito que ela vai, sem dúvida nenhuma, se comportar de maneira espetacular, porque nós estamos falando de um segundo patamar, um segundo andar de produção, né? Você não está concorrendo com nada, você tem uma área mais alta de captação de luz, que vai captar energia solar e produzir os frutos, você não vai mexer, você não vai desmatar, você não vai mudar o uso do solo. Então, os pecuaristas vão continuar tendo seu gado de corte, de leite, não importa. Simplesmente ele vai ter um andar superior de produção, com uma renda adicional ao agricultor, ao pecuarista principalmente, né? Então, nesse caso, você tem uma solução econômica interessante, na medida que você tem um segundo andar produtivo, mais animais na mesma área, tem uma diversificação da produção, então você tem uma segurança econômica maior, você tem uma movimentação econômica local, você vai gerar uma indústria diferenciada para atender para esse novo mercado de frutos de macaúba. Você tem uma solução ambiental, na medida que você recupera solo degradado, protege o manancial de água, aumenta o sequestro de carbono, e uma solução social, naturalmente, com contenção de êxodo rural, na medida que você tem uma atividade econômica mais forte, uma renda adicional ao pequeno produtor, mais empregos no campo. Então, é um modelo que me parece extremamente interessante, sobretudo para regiões como o Vale do Paraíba, que é uma região com vocação para a pecuária, apesar do baixo nível tecnológico, ainda é a principal bacia leiteira do país, a segunda bacia leiteira do Brasil. Então, é uma área com relevo acidentado, em que a macaúba acho que ela casa com esse ambiente, por isso que a gente acredita muito que a macaúba, o lugar dela é o Vale do Paraíba, em se falando do estado de São Paulo, né? Rapidamente, era isso que eu queria falar sobre a macaúba, aqui também mostrando que a equipe que trabalha no agronômico com macaúba é grande, são vários colegas pesquisadores de outros institutos, da APTA, da Unicamp, do Itaú, da Alemanha, enfim, muitos alunos, né? Um grupo de alunos é muito grande, a gente não faz nada sem os alunos, felizmente que a gente tem os alunos, enfim. Era isso, então no começo eu coloquei, esse aqui é o nosso logotipo, né, Agroenergia, né, o logotipo que a gente criou, que nós temos um programa de pesquisa em Macaúba. Eu estou totalmente à disposição para conversar, para discutir, tirar dúvidas que vocês quiserem. É isso daí. Obrigado pela atenção de vocês.